Olá, amigos do Ideal Espírita. É com alegria que aqui nos encontramos para mais um estudo do SEBMAB, esperando que estejam todos bem e que o nosso estudo de hoje seja instrumento de alegria, de renovação íntima, que possamos receber essas informações e esse conhecimento com alegria e que nos renove realmente, né? Porque o tema vai falar de virtudes e de um exemplo de virtudes cristãs. Temos hoje uma personagem que é a Condessa Paula. Os registros que encontramos na doutrina espírita sobre esse espírito nos vão levar a essa conclusão ou essa ideia de que ela é uma grande alma. Então, nós estamos seguindo com as palestras, com a série As Grandes Almas. E entendemos que a Condessa Paula é uma delas, né? Nós vamos ver aqui que ela é conhecida dos espíritas, sim, em vários registros, ou alguns registros na codificação de Kardec, e também vamos ver com surpresa, talvez, né? Porque a gente não esperava que atualmente ela estivesse ainda enviando mensagens, né? Então, nós vamos ver juntos aqui características de uma grande alma através do conhecimento de quem foi a Condessa Paula. Então, ela tem muito para nos ensinar. Nós começamos com as nossas intenções de estudarmos as grandes almas. Por que nós estudamos as grandes almas, meus amigos? Nós já trouxemos aqui alguns exemplos em outros estudos, em outras palestras. Então, quando nós nos propomos a estudar as grandes almas, a nossa intenção, os nossos objetivos são conhecer as características de homem de bem. Nós vamos ver aqui as características hoje. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Também compreender o sede perfeitos, dito por Jesus em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Também conhecer a vida de alguns espíritos estrangeiros que reencarnam na Terra com missão de auxílio moral às criaturas. E a Condessa Paula é um desses exemplos, né? Exemplos de quê? Como que é essa missão de auxílio moral às criaturas? Humildade, abnegação, coragem, caridade e fidelidade a Jesus, né? Então, a Condessa Paula, ela aparece primeiramente para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é o capítulo que se chama Não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda. No item 4, nós encontramos o título Os Infortúnios Ocultos. E é um registro que Kardec faz, vocês vão se recordar, se não leram ainda, leiam, né? O capítulo 13, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os infortúnios ocultos. Quando Kardec descreve uma dama que pratica a verdadeira caridade. Ela vai visitar uma família doente, pobre, necessitada e leva doces consolações, né? É muito interessante a descrição que Kardec faz desse encontro dela com essa família, porque todos a saúdam e ela é um nome bendito. E não importa a origem dela, o nome dela, quem ela leva a caridade verdadeira. E ela também leva a sua própria filha, que a acompanha já também para aprender a praticar a caridade
né, para socorrer esses chamados infortúnios ocultos. Então, Kardec, nessa ocasião que registra essa história, ele não fala o nome, mas fala apenas que é uma dama, que na vida comum ela é uma dama da sociedade, pois assim a sua condição social exige, mas que ela é apenas um nome que é bendito toda noite, né? Que se elevam preces a seu favor, pela bondade que ela pratica verdadeiramente. Então, é uma dama que socorre os infortúnios ocultos e que passa despercebida, né? Ela tem essa característica da humildade, ela não quer que ninguém saiba quem ela é. Então, convidamos vocês a irem ler os infortúnios ocultos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vemos que a atitude dessa dama da sociedade se encaixa nas características do homem de bem, também descrito por Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Sede perfeitos, o homem de bem. Caracteres do homem de bem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. A virtude também está na parte agora da instrução dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 17. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, honesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então, meus irmãos, nós podemos fazer aqui uma lista, né? Para os nossos objetivos, né? Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, para que sejamos virtuosos. E trabalhemos a questão do nosso orgulho, para que cada vez menos a gente atenue essas virtudes em nós. Nós precisamos atenuar o orgulho, né? Atenuar, diminuir, fazer anular em nós o orgulho, o egoísmo, para que possamos alcançar essas outras virtudes. E sermos também perfeitos, assim como nosso Pai Celestial é perfeito. E é nesse capítulo que Kardec nos dá essa luz, né? Não seremos perfeitos como o Pai, porque o Pai é criador e nós somos criaturas. Mas ele se refere à perfeição relativa a que o espírito pode chegar, que é a nossa destinação, né? A destinação de cada espírito, de cada criatura, é atingirmos a perfeição. Certo? Então vamos aprendendo, vamos galgando esses degraus evolutivos, também com o conhecimento que nos levará à ação caridosa, ação
de bondade, de labor, de modéstia, como aqui nos explica Kardec. E a Condessa Paula, então, que já foi citada no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo sem ter o nome dela lá, né? Mas quando nós começamos a estudar no livro Céu e Inferno, a gente faz uma referência, né? E vamos ver mais à frente aqui no estudo que foi possível fazer essa pergunta, né, a um espírito superior, se era o mesmo espírito. E inclusive a participação dela numa obra mais nova, numa obra em que entendemos ser uma continuidade das obras da codificação. Nós vamos chegar lá. Talvez alguns já estejam sabendo do que nós estamos falando. Vamos lá. Então, a Condessa Paula no livro O Céu e o Inferno. Como que ela está nesse livro da codificação? Aí sim nós temos o nome, né? A Condessa Paula, está lá escrito, registrado, certo? Então, na parte dos espíritos felizes, nós encontramos esse registro sobre esse espírito, a Condessa Paula. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos, em 1851. Então, é um registro histórico, né? Ela existiu aqui na Terra, né? Faleceu aos 36 anos, em 1851. Ela era boa, meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Veja aí, meus irmãos, precisamos fazer uma reflexão íntima, né? Pesquisar, escutar a nossa intimidade. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios. A sua beneficência era inesgotável. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Que como vai encaixando, né, essa característica com a atitude daquela senhora de sociedade que está descrito na mensagem dos infortúnios ocultos. Da sua estirpe e das altas funções do marido decorriam-lhe onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente as exigências de sua posição. E assim encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Então, o texto está dizendo para nós também que o recurso material que ela tinha, ela conseguia manter com aquela fortuna, manter as exigências da sua posição, mantendo a sua casa, mantendo os eventos sociais que exigiam a posição do marido, que ela também participasse, e mesmo assim ela encontrava meios de conciliar os seus deveres com os infortunados, né? Então ela ajudava, ela doava, não só o material, mas como estava lá registrado, né? Com doces consolações, com cuidados com os infortunados. Um dos seus parentes, né? Então estamos aqui no livro Céu e Inferno, em que Kardec recolhe informações do plano espiritual de espíritos que estão em condições diversas depois do desencarne, né? Por isso chama o céu e o inferno. E a Condessa Paula, ela consta dos espíritos felizes, certo? Então, um dos seus parentes, iniciados
no Espiritismo, evocou-a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta a diversas perguntas a seguinte comunicação. Então vamos ver ela própria relatando a situação dela depois do desencarne no plano espiritual. Tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Então, ela está situando na escala evolutiva que ela é muito feliz, mais do que a nossa linguagem aqui da Terra pode exprimir, mas ela ainda está longe do último grau, né? Então, olha aí o caminho evolutivo, o caminho da perfeição. Mesmo ela, já sendo um espírito feliz, ainda há muito que conquistar e que galgar, que ser mais feliz ainda. Né? Mas eu estive na Terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Então vamos ouvir isso comparando conosco. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros, constitui felicidade eu possuía, aqui na Terra. O que é, no entanto, essa felicidade comparada a que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes de brilho, que as vossas vistas não suportariam? Brilho que é o apanágio da sua pureza? Olha onde ela se encontra, entre essas assembleias de espíritos resplendentes de brilho. E ela compara essas festas que nós aqui na Terra achamos que são suntuosas, maravilhosas, ricas. O que são elas comparadas a essas assembleias de espíritos das quais ela faz parte? Né? E fala que é o apanágio da sua pureza, quer dizer, o brilho desses espíritos é equivalente à pureza desses espíritos. E aí a gente traz uma pergunta. A Condessa Paula seria uma privilegiada? Um espírito que passou pela Terra sem provas ou expiações? Porque é muito fácil nós julgarmos. Ah, mas ela só praticou o bem, mas também, veja só, ela era rica, era bela, era culta, nada faltou, juventude, beleza. Então, para ela era mais fácil. Será? Vamos conhecer, ela própria vai relatar aqui, para nos tirar essa dúvida. Será que ela passou pela Terra sem provas e sem expiações? Olha aqui, pessoal. Não, não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficais certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Então, nós vamos ver aqui uma grande lição, a grande lição de Condessa Paula sobre as provas da vida. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Olha que lucidez, né? Dessas provas tive a dita de triunfar, né? Na prova da miséria, do trabalho. Vindo a faltar, no entanto, uma prova, né? Porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo. Gente, que alerta importante que a experiência de Condessa Paula nos traz. Ela esteve entre os felizes da terra, mas depois
de ter passado por experiências anteriores, né? Ela diz aqui várias existências, né? Olha que maravilha o entendimento da reencarnação. Ela já teve outras existências em que trabalhou e foi até miserável. Ela põe aqui, trabalho e miséria, né? E nessas ela se fortaleceu e venceu. Mas havia ainda uma prova, a mais difícil, porque ela fala que nessa consistia o perigo. Então, ricos da terra, vamos atentar, né, para o perigo da riqueza, o perigo desse bem-estar material e da fortuna, porque ele pode levar aos arrastamentos morais, né? Então, ela coloca como a mais perigosa das provas. Então, nós sabemos aqui como que ela se saiu já, né? Então, essa grande lição de Condessa Paula sobre as provas da vida é essa. Olha só como que ela continua o seu relato no livro O Céu e o Inferno. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. Entenderam, meus irmãos? Vamos nos retemperar, reequilibrar como espíritos, solidificar em nós os valores verdadeiros do espírito, né? Os valores cristãos, para que quando estivermos vivendo uma prova do bem-estar material e da fortuna, não nos percamos nas paixões, no egoísmo, no orgulho. E possamos, como a Condessa Paula, sermos esse exemplo da utilização dos bens, né, dos tesouros, das fortunas, né, para que possamos realmente praticar a caridade ensinada por Jesus. Vamos rever lá os caracteres do homem de bem, como que ele usaria e como ela usou todos esses, entre aspas, né, privilégios que vendo superficialmente ou vendo à distância, nós podemos julgar mal, que a pessoa só fez isso porque ela tinha um conforto material, quando na realidade não. Ela já havia passado por muitas provas. E assim ela nos deixa essa lição de maturidade espiritual. Então já podemos afirmar que a Condessa Paula participou da codificação do Espiritismo como colaboradora e trabalhadora, certo? Quando ela traz o seu relato, que ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Céu e o Inferno. Então, pelos seus registros, nós podemos verificar que trata-se de uma grande alma, que fez de sua vida na Terra um exemplo de vivência verdadeiramente caridosa, assim como nos ensinou Jesus. A Condessa Paula descreve a ocupação dos espíritos no nível evolutivo em que ela se encontra. No céu e inferno, ocupação dos espíritos felizes. Está na mensagem dela. Olha como ela descreve as ocupações dos espíritos nesse nível de espíritos felizes, onde ela se encontra. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua para outra, porém, de um mundo de um a outro mundo. Olha só, aqui ela vai começar a descrever, né,
o movimento, a movimentação dos espíritos que estão em ocupações, em trabalhos, né? Que a gente sabe que o descanso não é fato, não é uma realidade para o espírito, né? E ela vai descrever aqui essas ocupações. Já está descrevendo. Olha quanta coisa esses espíritos felizes fazem. Tem suas missões, protegidos a velar, amigos terrenos a visitar aqui na Terra, mecanismos da natureza, veja só, eles estão atuando em fenômenos da natureza aqui na Terra e consolar almas sofredoras. E aí ela vai entrar num outro ponto aqui. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um mundo a outro. E ela diz: reunimos-nos, separamos-nos para novamente nos juntarmos e, reunidos em certo ponto, comunicamos-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajustamos-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Meus amigos, veja, ela está descrevendo aquelas assembleias dos espíritos felizes. Quer dizer, eles se reúnem, depois se separam, depois se juntam novamente para comunicar o trabalho. Vejam, é uma reunião de trabalho, né? Com missões. E eles se felicitam pelos êxitos e vão se ajustando, se ajudam nos casos difíceis. Olha que interessante. É uma reunião de trabalho com objetivos, com planejamento, com metas, mas no nível bastante elevado. E ainda nessas reuniões, olha, presentemente a Terra é um magno assunto de nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem, a fim de auxiliarem o progresso e a evolução. Aqui, meus irmãos, é um ponto muito importante do nosso estudo de hoje. Estamos falando das grandes almas e um dos objetivos do estudo é avaliarmos a reencarnação de espíritos aqui na Terra que estão em missão de progresso e de evolução. E ela descreve que lá no plano onde ela se encontra há um movimento e que várias falanges, movimento de espíritos, né? Que numerosas falanges afluem aqui na Terra para auxiliar o progresso e a evolução. Neste Comenos, reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A Terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem. E assim tem cada qual seu papel. Não me julgueis simples espectadora. Olha só, ela se posicionando. Não estou aqui só assistindo essas assembleias, né? E olha que interessante. Ela descreve uma hierarquia. Há chefes que se reúnem em conferência e depois transmitem ordens aos mensageiros e esses vão executar as ordens, né? Em todas as direções. Como a Terra é um assunto magno, né? Ela está descrevendo aqui, é o período de regeneração, né? Que está nos desígnios da providência, que vai acontecer aqui na Terra. Então, cada um tem seu papel e ela não é uma simples espectadora. Importante missão me é afeta e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Então, lembremos do que ela falou antes. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. E a Condessa Paula, então, participa como colaboradora convidada na obra Mundos Habitados no Sistema Solar. Essa obra que foi publicada em 2023, né? Que é um conhecimento superior trazido por espíritos superiores, principal, coordenadora, que traz a maior parte do conteúdo,
Teresa de Lisieux, que foi aqui na Terra, em sua última encarnação, Santa Teresinha de Lisieux, na França. Ela é coordenadora de um trabalho de pesquisa desenvolvido por Aderlande Ferraz. E, através da mediunidade de Michele Sobrinho, esse conteúdo chega até nós. Né? E Santa Teresinha, ou Teresa de Lisieux, melhor dizemos assim, convida também alguns espíritos a participarem, trazendo mensagens, trazendo conteúdo para essa obra tão grandiosa que é Mundos Habitados no Sistema Solar, onde vamos conhecer a vida inteligente, a vida material dos nossos vizinhos aqui do sistema, dos nossos irmãos, que são as humanidades que estão nesses planetas. Então, ela vai participar trazendo uma mensagem, trazendo uma dissertação nesse livro. Sigamos, meus irmãos. Aqui está a obra, né? E no capítulo 3, Mercúrio, que fala sobre o planeta Mercúrio, há uma nota na página 124, em que o organizador da obra coloca o seguinte: tivemos em uma de nossas sessões habituais, são as sessões em que as médiums ou a médium participa, né, trabalha, a manifestação da irmã que assinou Condessa Paula de Loar. Manifestando-se outras vezes em nossas sessões, a mesma irmã assinou Condessa Paula. Tal nome assinado tem alguma relação com a mensagem que se encontra no livro Céu e Inferno, capítulo 2, da segunda parte, assinada Condessa Paula, sobre quem Allan Kardec teceu importantes observações? Então, meus irmãos, esse espírito se manifestou nas sessões de trabalho através da mediunidade, deixando um conteúdo em que ela assina Condessa Paula de Loar. E depois em outras, como diz aqui, né, em outras vezes em nossas sessões, a mesma irmã assinou Condessa Paula. Então, Aderlande se dirige à coordenadora espiritual, Teresa de Lisieux, trazendo essa pergunta: é a mesma que Kardec cita no Céu e Inferno, que nós conhecemos aqui o conteúdo? E então Teresa de Lisieux vai responder. Amparada pelos irmãos mais habilidosos no intercâmbio mediúnico, a irmã que assina a Condessa Paula de Loar realizou importante participação nos trabalhos da codificação, sendo um exemplo de perseverança e trabalho no bem. Pôde ofertar belas lições aos amigos encarnados que àquele tempo estudavam as manifestações espirituais e os ensinos cristãos. Percebem, meus irmãos, que Teresa de Lisieux está afirmando que o mesmo espírito que participou da obra Mundos Habitados no Sistema Solar é o mesmo espírito que está na codificação, né? E fala até desse exemplo de vida, perseverança, trabalho no bem, e que ela ofertou essas lições para aqueles da época de Kardec, que estudavam as manifestações espirituais e ensinos cristãos. Seu tutor espiritual, que acompanhou sua jornada terrena e manteve os cuidados nos trabalhos espirituais, igualmente ofereceu importante contribuição à obra de codificação. Então, meus amigos, olha como que Teresa de Lisieux amplia o conhecimento sobre a Condessa Paula, essa grande alma que aqui esteve na Terra, trazendo o seu exemplo, né? Primeiro entendemos a diferença, né? Não a diferença, mas as condições de um espírito que vence na prova da riqueza, né? E que já passou por outras provas, né? Mostrando aí essa magnífica lei da reencarnação e da justiça da reencarnação, né?
Ela não foi uma privilegiada, ela foi um espírito que passou pelas suas provas e venceu as suas provas aqui na Terra. E Teresa de Lisieux afirma que essa mesma que esteve na codificação de Kardec, deu a sua importante contribuição, é a mesma que também participou e entendemos que está participando desse projeto maravilhoso que é Mundos Habitados no Sistema Solar. Certo, amigos? Então, fiel colaborador do Cristo, aqui ela já está falando, como a gente vê, do seu tutor espiritual. Então, Teresa está ampliando o conhecimento sobre Condessa Paula, falando do tutor espiritual dela, que acompanhou essa jornada terrena no momento da codificação. Ele também colaborou na codificação espírita, o tutor espiritual, o mentor espiritual de Condessa Paula. Fiel colaborador do Cristo e habitante do orbe de Sírios, nos honra com sua colaboração e amparo no modesto projeto, conduzindo sua pupila e querida amiga que foi Condessa Paula, nos trabalhos de esclarecimento que propomos. Queridos irmãos, nós encontramos esse conteúdo no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, páginas 124 e 125. Né? Então, ela está afirmando que sim, é o mesmo espírito que está na codificação e ainda vai nos falar do seu tutor espiritual, que é originário do orbe de Sírios, assim como ela, Teresa de Lisieux, certo? Então, a obra nos indica também que haverá a publicação de um livro sobre o orbe de Sírios, em que esclarecimentos maiores nos virão sobre esses espíritos superiores que se encontram em trabalho pela regeneração aqui da Terra. São esses, muitos deles, que reencarnam para o auxílio moral e o progresso dos seres aqui da Terra. O nosso, eles vêm por amor. Né? Então, teremos em breve mais informações sobre o orbe de Sírios. Uma obra completa sobre o orbe de Sírios, da onde é a origem de Teresa de Lisieux também, entre outros espíritos. E agora sabemos que o tutor espiritual da Condessa Paula também é do orbe de Sírios. Então, ele também colaborou e amparou o projeto de Teresa de Lisieux e conduziu a sua pupila, querida amiga, nos trabalhos de esclarecimento. Então, convidamos, irmãos, também que vocês leiam o capítulo 3 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, para verem a contribuição de Condessa Paula nos apresentando um habitante de Mercúrio, dentro do contexto das informações sobre esse planeta. Quem vive lá, como vivem lá, quem são esses nossos irmãos. Então, meus queridos, numa nota de rodapé do organizador do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, vamos ter mais uma informação sobre o tutor espiritual de Condessa Paula. Mas nós vamos deixar aqui apenas um gancho para que vocês pesquisem. Revelou-nos Teresa de Lisieux que tal espírito, tutor, que foi o guia espiritual da irmã Paula, é o autor da mensagem A Lei de Amor, que integra o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Anotem aí. Então, temos aí para a leitura os infortúnios ocultos, que está no capítulo 13, e aqui a Lei de Amor, que está no capítulo 11, ambos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo sobre Mercúrio, no livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Muito bem, nós agradecemos por todo o carinho, pela atenção ao nosso estudo, mais uma vez, na intenção de que o conhecimento espírita, a doutrina consoladora,
nos liberte, né, das nossas inferioridades, da nossa visão ainda tacanha, né, que a nossa humanidade terrena ainda nos faz sermos dessa forma. Mas nós temos o Consolador prometido, nós temos o Evangelho de Jesus. Por isso pedimos a esse Mestre querido que nos dê bom ânimo para que sigamos em frente, com perseverança, com alegria, buscando conhecimento e tendo a certeza da bondade de Deus para com todos nós. Obrigada.